Áudio liberado. Alô, alô, amigos da internet, Papo de Aluno no ar. Olá, muito boa noite a todos. Meu nome é Lucas Cardoso e junto com o meu Grêmio, iremos apresentar esse programa que está muito especial. Fala galera, meu nome é Michael. Oi, Michael. Oi, galera, meu nome é Tudo Joaquim. bem? Oi galera, meu nome é Davi, somos integrantes do Grêmio Estudantil da Benedita Freire e hoje estamos com um convidado para lá de especial, nascido aqui em Jacareí mesmo, segundo filho de um total de 4, sendo o único menino. Cresceu num lar dominantemente feminino. Segundo nossas fontes, quando criança era muito curioso e gostava muito de estudar. E ainda na infância escreveu um livro e aos 11 anos de idade começou a praticar hipismo. Adorava fazer experiências. No ensino médio optou por fazer curso técnico em química. Quando foi para escolher a faculdade, prestou arquitetura, mas acabou indo estudar direito, ramo pelo qual se apaixonou e ingressou na política, talvez pela influência do pai, Didi Guedes, que era vereador aqui no município. Além de advogado, é professor universitário, pós-graduado em Direito Tributário pela PUC, Gestão Pública pela Escola do Governo da USP e mestre de Gestão Pública pela Universidade de Taubaté. Hoje está como secretário de Mobilidade Urbana de Jacareí, já foi vereador e presidente da Câmara. Edinho Guedes, bem-vindo. Agradeço por você ter aceitado o nosso convite e estamos honrados pela sua presença. Bom, boa noite. Eu que fico muito agradecido aí com o convite de todos vocês, em nome de todos os professores, os alunos do Grêmio. E faltou aí um ponto importante, vou corrigir. Primeiro, eu vou parabenizar a pesquisa que vocês fizeram da minha vida, que está aí bem detalhada, bem condizente à realidade. Mas um ponto só que eu corrigiria, que na verdade eu acabei entrando na vida pública, na política, né? Muitas pessoas acham que foi pelo fato do meu pai também ter vivido a vida pública e tal, e na verdade não, né? Se fosse por isso eu não teria entrado, porque quando a gente é da família, né, a gente sabe quantas ausências isso causa e tal. Então eu não tinha nenhuma vontade com base nisso, porque meu pai, apesar de ter sido um pai maravilhoso, muito amoroso, mas eu acabei entrando na política por conta do movimento estudantil. Então, eu quero parabenizar vocês do Grêmio, né, porque ele é o primeiro passo de se entender a importância da política enquanto construção das necessidades coletivas, das necessidades não só nossa, né, em dedicar um pouco da gente às bandeiras coletivas. Então, eu acabei despertando para isso. Não é o Grêmio, mas na faculdade chama diretório acadêmico ou centro acadêmico. Varia um pouco, mas basicamente é isso. Faz o mesmo papel do Grêmio, mas na faculdade. E eu fui presidente do diretório acadêmico de Direito lá da faculdade onde eu me formei, e foi lá que eu despertei realmente para a vida pública, que eu fui entender a política na prática, e fui despertar para a atuação política depois me formando, voltando para Jacareí e me dedicando a isso. Então, o movimento estudantil, a qual me sinto muito à vontade de estar dentro de um evento acadêmico estudantil, foi a minha porta de entrada para a vida pública. E antes de mais nada, gostaríamos que você falasse um pouco sobre sua família, sua origem, qual sua formação educacional e a influência de ter crescido num lar predominantemente de mulheres. Bom, então minha origem, né? Meu pai, ele, como muitos aqui em Jacareí, desceu no trem aqui na estação de trem com 7 anos, né? Vindo de Minas Gerais, Itanhandu, Minas Gerais, aqui do sul de Minas, com vários irmãos, meu avô e minha avó, né? E a família do meu avô materno, né? Meu avô era de classe média, morava aqui na região próxima aí do Parque Santo Antônio. Eles conheceram, meu pai é professor do SENI, e casaram, né? E daí nasceram eu e minhas 3 irmãs. Na verdade, eu sou o segundo das minhas 3 irmãs. Foi um lar bastante feminino, né?
Mas eu tive uma presença muito forte do meu pai, né? Infelizmente, quando eu tinha 7 anos, a minha mãe faleceu num acidente de trânsito, e então eu tive um pai e mãe ao mesmo tempo. Então, em que pese a maioria ser feminina, mas a presença masculina foi muito forte, porque meu pai teve que fazer esses dois papéis na minha vida e fez muito bem, de forma muito honrada, foi sempre muito presente, muito amoroso. Só tenho a agradecer a ele por tudo. Então, mas foi legal também, né, ter as minhas irmãs e tê-las até hoje, porque a gente cresceu com esse vínculo muito forte de amizade. E sem dúvida nenhuma, entre os meus melhores amigos estão as minhas irmãs. A gente é tudo meio escadinha, né, a sequência de idades, então a gente faz quase tudo junto, tem muitos amigos juntos. Muitos amigos meus acabaram virando namorados delas e hoje são meus cunhados. Então, assim, foi muito legal esse crescimento e essa formação, né? E eu nasci no Jardim Jacinto, é um bairro lá no São João, na região de São João. Vivi 27 anos lá e depois me mudei para o Campo Grande, onde eu moro até hoje. E essa é a minha história de vida morando aqui, né? Estudei no ensino infantil, numa escola que não tem mais, era a escola ligada à Igreja Católica, chamava Chapeuzinho Vermelho, depois virou Maria Imaculada e tal. Depois no Estélio Machado, que foi outra escola também, que a minha mãe deu aula e tal. Eu tive a oportunidade de ter aula para ela no pré. E depois estudei no Sene, fiz Química no Colégio Antônio Afonso, né? Então esses foram os meus estudos aqui em Jacareí. Depois eu tive que sair para estudar em outros lugares, porque o curso superior na época. Tivemos alguns problemas técnicos, mas já está tudo normalizado novamente. Edinho, pode continuar. Então, e daí que estava contando, né? Que daí eu acabei me dedicando aos estudos para arquitetura e urbanismo, que foi um curso que eu sempre e gosto muito dessa área até hoje, né? E quando foi para estudar, para fazer mesmo, eu tenho no passado uma escola pública, era na Universidade Estadual de Londrina. Passei em terceiro lugar aqui na Unital, né, nesse curso. Mas na hora de matricular, são essas coisas que a gente não sabe por quê, né? Meu anjo da guarda falou: não é isso, meu pai queria a morte comigo, porque eu fiquei um ano estudando para fazer esse curso. E daí eu tirei um ano da minha vida para trabalhar. Como eu era técnico em química, eu comecei a trabalhar nas fábricas aqui de Jacareí. Então eu trabalhei primeiro numa fábrica chamada La Porte Fumon, que era perto da IKK, do lado da Freudenberg, lá no Rio Abaixo. Depois foi para uma multinacional maior, que era a Homan Haas, hoje chama Dow Química, que fica em frente ao SESC Senat. E lá eu trabalhando na área de controle de qualidade, né, na indústria química. Como eu gostava muito de escrever, vocês falaram que eu escrevi um livro com 11 anos, então eu sempre gostei muito de escrever. Eles me colocaram na parte de normatização de qualidade, ISO 9000 e tal. E de tanto eu ficar escrevendo normas, me despertou fazer direito. Então, olha como é interessante os caminhos da vida, né? Eu trabalhando como químico, redigindo normas de uma indústria química, eu tive o despertar de fazer o direito. E o direito realmente foi uma paixão, assim, na primeira semana de aula eu falava: nossa, onde que eu estava que eu não estava aqui ainda, né? Então foi realmente um encontro muito grande.
E daí minha vida seguiu, né? Eu já contei para vocês a parte do movimento estudantil e tal, e depois eu fui continuando a estudar, e também uma pós-graduação que vocês citaram aí, que eu também fui estudar programação neurolinguística, depois que eu já estava dando aula, que eu queria entender como que o cérebro aprende, né? Como que isso acontece, para eu poder ajudar meus alunos a eles terem mais técnicas de estudo, né? Porque era uma coisa que eu senti muita falta na escola, que era ensinar a gente a estudar. E daí foi o meu último curso, né? Hoje eu tenho feito alguns cursos na área de segurança viária, de urbanismo, né? Por gostar muito disso. E estou namorando aí o doutorado agora, são duas faculdades que eu estou estudando, já tive alguns contatos, ou com o ITA ou com a FGV, mas vai ser numa área casando um pouco direito e administração pública, que são as coisas que eu acabei fazendo e gosto muito. Né? Então, despertei muito o gosto também pela administração pública. Então, essa é a minha história, basicamente, aqui em Jacareí e tal. Mas eu estou curioso para as perguntas aí, que eu gosto muito desse bate-papo. Tá. Vamos para a próxima pergunta, então. Seus pais eram professores, certo? Você Isso. acha que essa curiosidade desde a infância e o amor pelos estudos nasceu dessa influência? Dessa relação com o magistério e o conhecimento? Certamente, não tenho dúvidas disso. Tá? Meus avós maternos eram professores, meu pai e minha mãe professores, e eu, como professor, percebo isso hoje na criação do meu filho, do Gabriel, né? Ele tem 6 anos, porque é uma forma da gente criar sem, pelo menos eu tento isso, né? Sempre devolvendo a pergunta, estimulando a curiosidade, estimulando a descoberta, não podando tanto, mas criando um senso de responsabilidade, mas também estimulando a curiosidade. Eu acho que eu tinha um professor que brincava, né, na aula dele, a gente tinha que cultuar uma santa, né? Daí todo mundo ficava olhando, né? A santa dúvida. Carregue um saco de interrogações nas costas, ele falava. Então, quanto mais a gente tem interesse, dúvida, curiosidade, isso é o caminho para o aprendizado. E hoje, nesse mundo digital, onde a gente tem acesso a quase tudo pela internet, é só querer que você vai aprender o que você quiser. Né? Então, essa vontade hoje ela está muito instigada por isso. Então, sem dúvida, eu ter nascido, né, num lar de educadores foi muito importante para mim, inclusive para eu admirar também essa profissão, a qual eu desdobro com os meus outros trabalhos, mas eu nunca deixei de estar como professor, porque, sem dúvida, a profissão que eu mais gosto de exercer é dar aula. Assim, de todas as atividades profissionais que eu tenho, a que mais me dá prazer é realmente ser professor. Então, sem dúvida nenhuma, isso me influenciou bastante positivamente. E antes de prosseguirmos com a próxima pergunta, fomos intimados a falar que você deu aula no Instituto Federal para Ana Elisa, filha da nossa diretora, que inclusive também está estudando Direito. E por falar em educação, você se acha um privilegiado por ter tido a oportunidade de uma boa formação? E qual sua opinião sobre a educação hoje, principalmente em relação à escola pública? Bom, de fato, eu tive a Annelise foi minha aluna, né? Foi uma ótima aluna e fiquei muito feliz quando eu soube esses dias que ela estava, ela já tinha dito na aula que ela queria seguir direito. Foi sempre uma ótima aluna. Bom, assim, você perguntou se eu tive uma boa formação, né? Se isso me influenciou. Sem dúvida, né? Eu tive a oportunidade de estudar em escolas na época que eram escolas, não era assim poliedro, um ângulo, talvez, mas eram escolas de boa qualidade. E depois eu estudei na escola pública, que foi o CN, né? Que é o Silva Prado, que é uma escola pública. Então, assim, e hoje sou concursado professor no Instituto Federal de São Paulo. Eu tenho assim 2 pontos para falar de escola pública. Primeiro, eu sinto que falta muito investimento, né? E infelizmente o momento que a gente está passando atualmente, assim, nos últimos 2, 3 anos, eu tenho visto uma desvalorização muito rápida e muito grande, não só da ciência, mas como reflexo da escola pública. A gente percebe isso no Instituto Federal,
cortes sucessivos do orçamento e tal, uma dificuldade muito grande. Então isso me assusta, mas eu acho que a escola, né, ela é o caminho. Se a gente tem algum caminho para fazer esse país diferente, aí esse caminho obrigatoriamente passa por dentro da escola. Não tem outro caminho, né? Privatizar, reforma da Previdência, reforma administrativa, todas essas reformas, reforma tributária e tal, são muito importantes ser feitas, mas todas elas são acessórias se a gente não colocar o caminho da escola na frente, né? Porque não adianta a gente ter uma máquina pública eficiente, as contas públicas mais organizadas e tal, se a gente não estiver criando riqueza através da formação de cidadãos brasileiros mais capacitados para serem protagonistas, né, de criação de negócios e não para serem empregados de multinacionais e tal, que foi um pouco a característica que nós adotamos aí ao longo da história e nunca tivemos esse investimento de fato na nossa educação. Então, eu vejo os professores, meus colegas, né, de labuta e de ensino público, como a gente é praticamente um sacerdócio, né, uma doação realmente. Assim, a gente percebe que a grande maioria dos professores se dedicam de corpo e alma a essa missão, mas ainda falta muito suporte, né, por parte do poder público nesse sentido. Eu acompanho nos 3 níveis, né, eu sinto aqui nas escolas municipais de Jacareí uma atenção e uma dedicação muito grande a isso, né, a atenção inicial, que são as creches. Então, cito aqui a inauguração recente de 8 creches, agora uma 9ª creche vai ser inaugurada no Parque Meia Lua. Então, assim, isso é muito importante, que desde o começo, né, a formação do senso crítico da criança, do 0 aos 7 anos, né? Depois dos 7 anos ela passa a questionar, mas do 0 aos 7 a criança é uma esponja, né? Ela vai absorvendo tudo. E tudo isso que foi absorvido, depois ela vai transmitir através de vontades ou medos ao longo da sua adolescência e tal. Então, assim, esse primeiro cuidado é muito importante, essa primeira formação. Muitos lares que por N motivos podem não ter a grande estrutura, é na escola que ele vai ter essa referência de estrutura, de acolhimento, de orientação, de informação, até para os pais. Então, a escola, ela é a manjedora da sociedade, né? É de lá que nasce a sociedade. Quando essa manjedora, né, quando essa fonte de nascimento da sociedade, ela não está bem estruturada, nascem outras sociedades de outras fontes, né? E daí nasce da fonte da comunidade, nasce da fonte agora da deepnet, da internet, da darknet, enfim, tem tanto lugar para nascer coisa hoje aqui que daí a gente toma susto, né, com esses episódios, essas situações que estão acontecendo, os desvios muito que acontecem. Então, assim, o grande centro de formação de uma sociedade, isso não é em Jacareí, a história do mundo mostra isso, são as escolas, e são as escolas públicas, né? As escolas particulares têm seu papel importante também, mas são as escolas públicas que formam a grande maioria dos cidadãos. Então, é aqui que tem que realmente receber a maior atenção do mundo. E eu brinco, né, quando eu discuto pena de morte, por exemplo, na sala de aula, é um tema, a Ana Elisa, que está aí, sabe disso. Eu sempre brinco, eu finalizo dizendo que a gente tem que prender mais os nossos jovens, né? A gente tem que prender nossos jovens nas escolas, mais escola em tempo integral, mais atividades artísticas, culturais, tudo dentro da escola, né? Para que os pais possam trabalhar tranquilos enquanto os jovens estão lá se formando, com atividade esportiva e tal. Falta muito para a gente chegar nisso, mas o modelo está aí, né? Vários países seguiram, todos os países que seguiram esse caminho tiveram um resultado extremamente positivo. Falta o nosso fazer esse caminho. Enquanto não faz esse caminho, nós estamos aqui com o bastão levantado e tirando o máximo possível que dá para tirar da estrutura que temos hoje, que são das escolas públicas, mas que, resumidamente,
acho que precisa de muito mais investimento. Precisa ser a real prioridade do país, o que infelizmente hoje não é. Edinho, Sim. e como professor, lidando com os alunos em sala de aula, o que mais te aborrece, te alegra e te emociona? Bom, o que mais me aborrece é a desonestidade. A desonestidade é algo que me aborrece muito, porque me assusta. Assim, eu vejo muitos alunos participando quando a gente traz alguns temas polêmicos, né? Principalmente quando trata de corrupção no setor público, ou algum fato que aconteceu, e daí aparece na aula e tal. Só que esse mesmo aluno, né, quando eu aplico lá uma atividade hoje online, né, sem consulta, prova, eu aplico prova através de formulário eletrônico, mas eu mantenho o acompanhamento lá ao vivo durante aquele momento. Esse mesmo aluno vai lá e cola e tal, daí e a gente percebe porque quando vai corrigir as questões, vê uma questão igual da outra, ou pega no Google e acha de onde ele foi colado e tal. Então essa atitude eu brinco não, mas eu alerto eles que assim, a diferença desse ato com a grande corrupção é só o tamanho de poder que essa pessoa tem na mão, porque a atitude é a mesma. Né? Então, assim, a desonestidade é algo que me desconforta muito dentro do processo de aprendizado, né? Porque eu sempre, em todas as minhas aulas, né, o que mais me alegra são os alunos parar a minha aula para fazer pergunta. Isso é o que mais me deixa feliz, assim, porque é o que demonstra a vontade deles aprenderem, e eu respondo essas perguntas assim milhares de vezes. Não admito que nenhum aluno tire casquinha do outro, brinque porque o outro está com dúvida, pelo contrário, né? A sala de aula é igual a uma academia, está todo mundo treinando, mas no caso lá está treinando a mente, né? Então, as discussões, a verbalização, o complemento, tirar a dúvida, eu pedi para o professor, não entendi, você pode repetir de novo e tal. Então, isso é o que mais me alegra, o que mais me deixa feliz, é essa participação dos alunos demonstrando a vontade de crescer, né? E essa desonestidade, ela é perigosa porque muitas vezes ela vem também, ela tem uma filha que chama transferência de responsabilidade. Quando o aluno tenta transferir a parte dele do aprendizado, que é se interessar, né, para a lei do mínimo esforço, dá menos atividade, professor, não dá a prova dissertativa que dá muito trabalho, dá uma listinha de exercícios para a gente decorar, daí você escolhe alguns aqui para colocar na prova. Então, essa lei do mínimo esforço, né, e uma tentativa de transferir a responsabilidade, porque a responsabilidade é de mão dupla, né? O professor ele tem que estar de braços abertos, dando o melhor de si, se debruçando nos livros para montar as melhores aulas e passar o melhor conteúdo possível. Mas tudo isso, né, só vai dar certo se do outro lado tiver também um aluno afim, de peito aberto, querendo aprender, querendo transformar essa informação em conhecimento. Então, assim, basicamente, o que me motiva é ver os alunos afim, e o que me desmotiva é ver os alunos tentando enganar que está afim. E daí, nesse ponto, eu sou bastante firme, no sentido de não existe jeito certo de fazer a coisa errada. Ou está certo ou está errado. Então, a gente estabelece as regras, combina claramente, e quem não anda na linha realmente não tem o reconhecimento acadêmico na minha matéria. Sim. Edinho, nós gostaríamos de conversar sobre a sua vida. Enfim, sobre tantas histórias que sabemos que você tem e que são muito interessantes, não podemos deixar de tratar sobre um assunto que estão aguardando, que é a mobilidade urbana. Você poderia explicar para a gente e para todos que estão nos acompanhando o que exatamente é mobilidade urbana? Sim. Então, a mobilidade urbana, né, no Brasil é um tema ainda um pouco novo, né, mas nos países mais desenvolvidos isso já é algo que acontece, é um termo já mais presente há uns 30 anos para cá, né, a partir da década de 90 e tal. Então, a mobilidade urbana é a união, né, é o olhar para a cidade, não mais com um olhar carrocentrista,
Então, nós tivemos esse processo, né, de criar cidades, construir cidades, centros urbanos, pensando numa caixa de lata com motor funcionando, que é o carro. Então, de forma contraditória, o carro se tornou mais importante que o ser humano na construção das cidades. Então, na percepção de muitas pessoas, cidade boa é aquela que tem avenidas largas para os carros andar numa maior velocidade possível e tal. Isso é uma grande contradição, né? E essa contradição passou a ser percebida a partir do momento que passou-se a se contabilizar o número de mortes no trânsito. Né? Então, o número de pessoas que morriam no trânsito, ou ficavam aleijadas, ou ficavam machucadas e tal, e começaram a perceber que essa lógica estava invertida, né? Porque, na verdade, o carro ele tem a mesma importância que tem um celular, que tem uma ferramenta. O carro é só mais uma ferramenta para auxiliar a nossa vida, ela não é uma razão de ser da nossa vida. Né? Então, com essa percepção, né, e essa percepção veio com essa constatação e os prejuízos gigantescos que os países tinham com o número de mortes, né, gastos com hospitais, as pessoas que morriam, né, grandemente por causa disso. Eu até citei, a minha mãe é um exemplo disso. Minha mãe faleceu em 1985 numa colisão de veículo em que, se ela tivesse usando o cinto de segurança, certamente ela não teria morrido. Ela só bateu a cabeça no vidro e teve um traumatismo craniano, mas naquela época nem existia cinto no carro. Olha que interessante, né? Então, esses equipamentos de segurança vieram depois, em 1997, com o Código de Trânsito, que obrigou o cinto transversal. Depois, agora, já tem o freio ABS, o airbag, ou seja, toda essa percepção de se primeiro olhar, né, para o ser humano, colocar o ser humano em primeiro lugar, veio com primeiro essa percepção trágica, né? Olha, as pessoas estão morrendo. Isso ainda não mudou. Só para vocês terem uma ideia, hoje no Brasil, a principal causa-morte de 0 a 14 anos é o trânsito. Não é bala perdida, não é droga, não é nada. Trânsito. De 0 a 14 anos, o que mais mata no Brasil é trânsito. 55% dos leitos do SUS são acidentes de trânsito. Então, não são doenças e tal. Então, são pessoas que, de alguma forma, por alguma imprudência, se machucaram. Né? Então, com essa percepção, começa a se pensar numa cidade em que tenha a conjunção do trânsito, o transporte e acessibilidade. Então, mobilidade urbana é a união dessas três dimensões de uma cidade: trânsito, transporte e acessibilidade. Então, olhar para o trânsito, mas não só mais para o trânsito do carro, olhar para o trânsito da bicicleta, o trânsito da moto, o trânsito do caminhão, o trânsito do ônibus e também o trânsito do carro. Então, pensar em cidades. A acessibilidade, daí sim colocar o ser humano em primeiro lugar, aumentar o número de calçadas, diminuir os espaços de carro para o espaço do pedestre, alargar as calçadas e tirar vagas de carro. Então, quando a gente fala isso, as pessoas, nossa, meu Deus, parece um pecado falar disso, né? Mas a Holanda, a Alemanha, os países mais desenvolvidos, né, eles realmente já fizeram isso há anos, há décadas, né? Infelizmente, aqui na América, a gente tem muito como referência os Estados Unidos. E os Estados Unidos, como trânsito, é uma péssima referência. Né? Os Estados Unidos é uma péssima referência também em várias coisas. No trânsito, é uma péssima referência. A melhor referência mundial de trânsito é a Inglaterra e a Alemanha. Né? Os Estados Unidos ensina tudo que a gente não deve fazer no trânsito. Né? Então, alargar o máximo possível, ter carros cada vez maiores, queimar cada vez mais petróleo. Então, uma visão bem atrasada. Né? Então, como a gente se espelha muito neles, essa cultura norte-americana ajuda a gente a ter uma visão contraditória de mobilidade urbana. Então, a mobilidade urbana, ao pensar isso, ela começa a tirar o espaço do carro, porque o carro ficou sozinho, ocupando esse espaço que é público e que tem que acolher todo mundo. A mobilidade urbana é a ação de acolher todos que estavam excluídos por conta do carro. Então, cria-se o corredor de ônibus para que aqueles que têm... Então, um ônibus tem, sei lá, 60 pessoas, né? E daí você tem do lado dele 60 carros com uma pessoa. Então, qual que é melhor para a sociedade? Esse ônibus que se desloca com menor custo, menor impacto, ou a gente estimular todo mundo a ter o seu carrinho individual, né? Então,
Por isso que cria-se os corredores de ônibus, as ciclovias, então a importância da gente ter um espaço seguro, né? Porque, infelizmente, né, no atropelamento, uma moto, da bicicleta e do pedestre, que são os três modais que mais morrem, né? Pedestre, bicicleta e moto, são os que mais morrem, eles não têm para-choque, então bateu. Então, assim, quando a gente coloca o ser humano em primeiro lugar, a gente começa a moldar e mudar a cidade para isso. A gente começa a humanizar o urbanismo. Então, o papel da mobilidade urbana é exatamente essa, é humanizar o urbanismo nos novos bairros, já nascerem com ciclovias, com calçadas largas, pensando toda essa concepção, né? Hoje é um termo muito, como chama? Ruas calmas. Ruas calmas são ruas em que o limite de velocidade é menor e que tem mais amplitude para prática esportiva e tal. Então, assim, esse é o grande desafio da mobilidade urbana. E Jacareí, né, passou aí 365 anos sem pensar nisso, né? E só pensando no carro, e só em 2017 que foi criado a Secretaria de Mobilidade Urbana e que a gente passou, então, a organizar tudo isso. Então, por isso que é muito comum, em alguns trechos da nossa cidade, a gente ainda vê muita cultura do carrocentrismo imperando, em que pese ser já algo do passado e comprovadamente vencido pelas novas informações, novos projetos que já se aplicam de forma exitosa em cidades, inclusive a nossa também, com resultados extremamente positivos. Sim. Outro conceito que queremos que você esclareça, o que é modal de trânsito? Então, modal você pegar a palavra, a própria raiz dela vem de modalidade. Modalidade de trânsito, daí você pega o termo trânsito, transitar, então são formas de deslocamento. Então, pedestre é um modal, é uma forma de deslocamento. A bicicleta é outro modal, a moto é outro modal, o ônibus outro modal. E, inclusive, na mobilidade urbana, a gente tem uma pirâmide de prioridades, e o Código de Trânsito Brasileiro estabelece isso. Então, quem tem preferência, né? Sempre o ser humano mais desprotegido. Então, primeiro, são as pessoas com mobilidade reduzida, né? Então, os cadeirantes, as pessoas com deficiência visual, as grávidas, os idosos, as pessoas com crianças, com carrinho. Depois, o pedestre em condições normais. Depois vem o ciclista, né? E daí a gente tem um grande desafio que a tecnologia tem criado agora as micromobilidades, que são os patinetes elétricos. Em alguns locais o skate é muito utilizado nas vias também. Depois a gente tem as motocicletas, que hoje é o que mais mata no Brasil em Jacareí. O ano passado nós fechamos o ano como o trânsito mais seguro das grandes cidades do Vale do Paraíba. Foi a maior redução do Vale, das 39 cidades do Vale do Paraíba, a gente diminuiu de 19 para apenas 8 mortes no trânsito. E desses 8 mortos, 7 tiveram relação com motociclistas. Foram 8 motociclistas e um pedestre atropelado por uma moto. Então, assim, a moto hoje é o nosso maior desafio. Depois vem os carros, o transporte coletivo, os ônibus e, por último, o caminhão, né, que é o mais bruto, é importante, tá, mas que deve cada vez menos transitar nos centros urbanos. E a ideia é que as cargas elas sejam transbordadas em armazéns na periferia da cidade, sejam transportadas em caminhões menores lá dentro da cidade, para cada vez a gente ter menos caminhões de grande porte dentro da cidade, né? Então, assim, modal é isso, é as formas de se locomover e se deslocar. E o COI, que foi inaugurado em 2020 aqui em Jacareí, o que é? O que ele faz? E qual a sua importância para a segurança de trânsito? Então, total, né? O COI ele é um projeto das duas secretarias, Secretaria de Mobilidade Urbana e Secretaria de Segurança, né? Então, é uma parceria, meio a meio lá. E o COI é um equipamento assim, fundamental para todas as cidades, né? Nem todas têm a capacidade financeira de construir o seu. Ele nos traz, ele possibilita a gente antecipar problemas e resolver com mais rapidez outros problemas, né? Então, na segurança, obviamente, a gente consegue
detectar movimentos suspeitos, por exemplo, se um carro é roubado, a câmera do COI ela já tem uma tecnologia que na hora que esse carro passa, a câmera já pega aquela placa, já aciona a polícia e o bandido nem sabe, a viatura já para do lado, já prende ele. Então, assim, só pela ideia, o software que identifica a placa já avisa e já vai falando onde está passando. Então, esse ganho operacional, né, muito grande, porque a gente tinha São José e Guararema, duas cidades lindeiras aqui com COI, e dessas pessoas roubavam e fugiam para Jacareí, porque sabia que aqui não pegava. E agora, com o COI de Jacareí, eles passam, então, a não entrar mais aqui, e a gente consegue, com isso, diminuir a prática criminosa. Para o trânsito é fantástico, né? Porque, assim, toda vez que a gente vai analisar um problema de trânsito, ou um problema de congestionamento, ou, nosso maior foco, um problema de insegurança viária, então, um acidente, um atropelamento, um quase acidente, né? A gente muitas vezes tem que se basear pelo relato das pessoas, pelo testemunho, e daí você tem uma margem de erro muito grande. Agora, com o COI, a gente consegue assistir a situação toda acontecendo e identificar onde a gente pode melhorar, onde a gente pode criar um dispositivo para reduzir a velocidade, onde a gente pode melhorar a tangência da curva. Então, as ações, né, de engenharia de tráfego são muito mais assertivas quando a gente tem a tecnologia ao nosso lado. Então, o COI ele é fundamental para isso. Ele consegue nos dar a oportunidade de antecipar o acontecimento de alguns problemas, conhecer problemas que a gente não iria ver, porque quando você depende da fiscalização do olhar humano, você tem que deslocar uma moto ou uma viatura até lá e tal, então você gera muito mais custo. Hoje eu tenho 4 agentes de mobilidade que trabalham lá no COI 24 horas e eles certamente, né, eles substituem com muito mais eficiência diversos agentes que estariam rodando de moto ou de viatura, gastando gasolina, ocupando espaço nas ruas, criando chance também de se acidentar, de criar um acidente. Então, o COI é um caminho sem volta, né? E a gente tem que torcer para todas as cidades terem de forma integrada, para que cada vez tenhamos mais tecnologia a favor da população. Como que é feito o planejamento de trânsito em uma cidade? Aqui no bairro a gente se depara às vezes com uma organização que ao nosso ver poderia ser diferente. Por exemplo, tem a rua Salinha ali, que eu não me recordo o nome dela inteira, que é a rua do condomínio New Life. É mão única. Ela tem o sentido bairro Avenida Humberto de Alencar, Castelo Branco. O grande problema é que isso impede os moradores do Vila Machado, Vila Ita, Jardim Emília e Terras da Conceição se conectarem com fluidez. Quem está na escola ou ali nas mediações dessa rua tem que sair do bairro, pegar a avenida para depois entrar no bairro novamente. Isso é muito ruim, congestiona o trânsito, né? Já carregado da Humberto. E você pode explicar para a gente o porquê dessa rua deixou de ser mão dupla? Então vamos lá. Primeiro assim, respondendo a sua primeira pergunta, como que é feito o planejamento? Então, o ideal, né, para que não aconteça esse tipo de situação, é que aconteça que os empreendimentos, porque assim, não existe problema de trânsito, existe polos geradores de tráfego. Então, as pessoas elas se direcionam a algum lugar por algum motivo, ou para morar, a sua casa ou condomínio, prédio, você citou aí um dos prédios, ou para fazer compra, um supermercado e tal, ou para estudar, uma escola, ou para rezar, uma igreja. Então, quando lá no planejamento urbano, né, um empreendedor ele vai criar um polo gerador de tráfego, ele vai atrair pessoas para aquele local que antes não existia. Nesse momento de aprovação ou não aprovação desse novo empreendimento, que é o momento de se evitar o problema de trânsito. Por quê? Quando um novo empreendimento vai se instalar, é possível hoje, né, você dimensionar, falar, bom, então vamos imaginar um prédio aqui. Quando todo mundo estiver morando aqui, quantos carros vão estar saindo daqui de manhã, 8 horas da manhã? Ah, tá. Pela largura dessa rua, é possível? Né? Não é. Ou então, vai aumentar o trânsito nesse cruzamento aqui. Então, acho que a gente vai precisar semaforizar. Então, e esse impacto, inclusive, é o empreendedor que paga
Tá? Isso chama medidas mitigadoras, porque ele está vindo, abrindo um empreendimento que ele vai ter lucro, mas ele vai criar um prejuízo para quem já está morando lá. Então, infelizmente, isso não existia em Jacareí. Tá? Em cidades mais organizadas, isso já era muito claro. Então, o empreendedor, quando ele chegava, ele falava, pretendo fazer isso. A Secretaria de Planejamento Urbano dessas cidades mais organizadas dimensionava, pedia para ele um RIT, Relatório de Impacto de Trânsito. É um documento muito importante que ele tem que fazer o estudo e provar, ó, eu vou impactar o trânsito dessa forma. Falar, tá, então com base nesse impacto você vai ter que criar essas soluções. Então não é a prefeitura, é óbvio, quando ela é omissa, a prefeitura que tem que correr atrás de resolver, que é o que aconteceu em Jacareí. Mas quando a prefeitura não é omissa, é o empreendedor que vai causar o problema, é ele que já tem que trazer a solução junto. Tá? E daí a gente teve por muito tempo uma visão atrasada, de, não, pelo amor de Deus, o cara não vai querer investir aqui em Jacareí e tal, então deixava se instalar qualquer coisa, em qualquer lugar, do jeito que fosse, o empreendedor enchia o bolso de dinheiro e ia embora, e a gente ficava com prejuízo, que era o problema de ruas que muitas vezes não comportam o número de empreendimentos que tem lá. Então, a prefeitura ela vai dizer, olha, não vou autorizar esse prédio porque essa rua não aguenta mais esse impacto, ou não vou autorizar esse supermercado, ou se for autorizar esse supermercado, você vai ter que alargar a rua, você vai ter que abrir uma outra via aqui e tal. Então, essas medidas compensatórias, elas passaram a ser exigidas dos empreendedores de forma regulamentada e tal, a partir da criação do Secretaria de Mobilidade Urbana. Inclusive, eu ajudei a redigir uma norma, né, que é o decreto do Polo Gerador de Cargas, de Tráfego, que estabelece tudo isso. Então, o caso que você citou aí do Flórida, não é só esse caso, a gente tem vários outros lugares, são resultados disso. Então, você cita aí, olha, você pega Castelo Branco, você tem 2 condomínios de prédios na beira dela, né, que é o Parque das Flores e o outro que eu não me recordo o nome. Daí você tem esse outro prédio lá, o New Life, e já saiu um monte de torre do lado do New Life também. Então, adensando cada vez mais. Você tem escola, os centros comerciais todos na beira dessa avenida, né, e não se teve um estudo, a gente chama de estudo de circulação, né, para definir qual era a melhor forma, qual a melhor composição desses empreendimentos estarem lá e funcionarem bem. Com isso, né, quando isso acontece, o que norteia a gente é diminuir o problema. Né? Muitas vezes a gente não consegue resolver o problema. Então, a escolha de sentidos de mão, de via, né, a estruturação de proibição de estacionamento de um lado ou de outro, a instalação de semáforos, tudo isso são medidas para tentar diminuir esse impacto, mas muitas vezes não tem como resolver. Vou dar um exemplo, assim, não sei se tem algum morador lá de perto, que aconteceu recentemente, quando a gente criou a secretaria, estávamos lá, infelizmente o empreendedor ele já tinha o projeto dele aprovado, então ele tinha o direito adquirido, a gente não tinha como mudar isso, mas ele foi lá e inaugurou a Escola Ângulo, a nova sede do Ângulo, lá perto da 9 de Julho, lá na Rua Borba Gato. Então é uma ruazinha local, de bairro, onde já tinha a Escola Coque, com 300 alunos, e ele foi lá e abriu a Escola Ângulo com 400 alunos do lado. E daí a gente, um mês antes de abrir a escola, né, quando ele disse que ia inaugurar, a gente já sabia o grande prejuízo que ia ter, porque no horário de entrada e saída de escolas ia travar aquela rua toda, e a gente teve que inverter a mão da Borba Gato para o congestionamento ficar dentro do bairro e ele não travar 9 de julho e o ponto de ônibus do Verdinho e tal. Então, assim, olha que desafio, né? Por quê? Porque lá a prefeitura, isso em 2015, quando autorizou esse empreendimento, não simulou essa situação, porque era o caso de falar, olha, aqui eu não vou autorizar, faça em outro lugar, porque aqui você vai impactar. E hoje os moradores dessa rua, se passar lá, muitas das casas já pedindo aluguel ou vende-se, porque e eu recebi alguns desses moradores na época, eles precisam sair para trabalhar de manhã, eles ficam 15, 20 minutos com a garagem aberta, mas não conseguem sair de tanto carro passando, eles não conseguem tirar o carro. Então, imagina o prejuízo que é isso. Então, esse caso que você citou, a gente tem outros casos, são exemplos de planejamento urbano mal feito. Né? E daí, quando isso acontece,
a gente faz estudos de circulação para ver quais são as medidas que a gente pode fazer para diminuir esse impacto. Essa localidade onde você falou, a gente fez um ajuste há 4 anos atrás, e nós entendemos agora, até com a reforma da Castelo Branco, né, e a terceira ponte agora, que vai se conectar com ela lá um pouco mais na frente, ela vai ser duplicada, vamos passar com uma ciclovia, tirando várias vagas de carro, inclusive, pela Castelo Branco, ligando com a Pensilvânia no Flórida e tal. A gente pensa não, já tem um projeto de revisão desses sentidos dessas vias que você citou. Então, possivelmente, isso vai ser alterado, inclusive a questão semafórica, mais segurança para o pedestre, lá que, infelizmente, a gente tem muito desrespeito dos próprios pedestres nesse cruzamento, que atravessam fora da faixa. É bem perigoso esse miolo lá, esse centrinho comercial do Flórida e Vila Machado. Tá? Mas o resultado é esse. Edinho, eu tenho uma pergunta para você. No ponto do Senai e no ponto da Praça do Emília, tem cobertura, e nos outros pontos não tem cobertura? Sim. O que acontece? A gente teve também, mais uma vez, né, não se teve esse cuidado ao longo do tempo, né, de ter primeiro um controle efetivo de como funcionava o transporte público e quais eram as necessidades do transporte público na cidade. Então, para você ter uma ideia, a prefeitura, quando a gente assumiu, né, a diretoria de transporte, não tinha dados dos transportes públicos, não tinha relatórios de controle, não tinha sequer uma metodologia de fiscalização do transporte público. Então, nós criamos essa metodologia, junto com o Instituto Federal, né, temos uma pesquisa embarcada de 6 em 6 meses, nós analisamos o nível de satisfação dos passageiros, o ônibus, né, desde 2017, e a partir dessa pesquisa apareceu, já no segundo semestre de 2017, a reclamação com relação à qualidade dos abrigos, né? Então, os abrigos adotados até então eram abrigos muito ruins, fraquinhos, até feios, né? E a gente passou, então, a fazer a reforma, né, de alguns desses e substituir outros, né? Esse que você está citando perto do atual Senai, lá na Praça do Jardim Emília, é um dos modelos que nós escolhemos, é um modelo de vandalismo, né? Tem uma foto bonita da cidade, mas também ele é iluminado com placa de LED, com luz de LED, mas placa de energia solar. Então, é um abrigo extremamente moderno, né? Só que uma coisa importante de você entender é o seguinte: dos 1.135 pontos de ônibus que a gente tem na cidade, apenas quase 600 são pontos que precisam de abrigo, porque tem outros pontos que são pontos de desembarque. Então, o ônibus para, a pessoa desce e vai. Então, os abrigos eles são necessários nos pontos de embarque. Então, nem todas as paradas de ônibus necessitam de abrigo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto nem todas as paradas de ônibus comportam abrigo, porque, infelizmente, né, daí volta mais uma vez no tema anterior que eu acabei de falar. Por falta de planejamento urbano, nós temos muitos locais com calçadas estreitas e que sequer cabe um abrigo. Então, muitas vezes não tem um abrigo porque não dá para colocar um abrigo lá e não tem outro lugar melhor para eles parar que não seja naquele local. Então, nós dimensionamos pela primeira vez isso, temos tudo plotado no Google e tal, e passamos, então, a fazer um programa de reforma de abrigo e compra de novos abrigos, né? São muito caros, para vocês terem uma ideia, aquele abrigo lá, cada abrigo daquele custa R$12 mil, né? E a gente não tinha esse recurso para trocar todos de uma vez. Então, nós fizemos 60 no primeiro mandato, e agora a nossa ideia é fazer mais 200 novos abrigos, fora os que já existem cobertos, que a gente está reformando, né? Uniformizando a cor, que é aquela cor verde colonial, que chama, que é uma cor que ela neutraliza mais o equipamento urbano, e iluminando todos, né? Esse era um outro desafio. A gente tinha apenas 5 abrigos iluminados em 2016, hoje a gente tem mais de 80 abrigos iluminados na cidade. Então, infelizmente, a gente tinha um passivo, né, muito grande na má qualidade da estrutura do transporte público, que aos poucos a gente está resolvendo. Mesma coisa com acessibilidade. Se a gente for falar de calçada aqui, nossa, o quanto a gente tem que avançar ainda
mas o Contente já fez esse tempo. Então, o passivo é muito grande, mas a gente está a cada dia diminuindo um pouco mais essa dívida aí que o município tem com os seus cidadãos. Ok. Mais alguém? Oi, Ah, vô. Oi, Edinho. Olá, querida, tudo Deixa eu bem? falar uma. Tudo bem? Olha só. A gente divulgou aí a live, né? E nessa divulgação, muitas perguntas vieram aí para nós, né? Como eu não moro no bairro, não consegui decorar e eu preciso ler, porque eu não sei pegar ônibus, eu não sei andar de ônibus aí. Eu trabalho aí, mas no caso, como infelizmente eu vou de carro, entendeu? Eu vou de carro, porque é muito longe, eu moro aqui no Parque Califórnia, né? Bem perto daquele lugar complicado, que deu muita mão de obra para arrumar, sabe? O nosso trevinho ali, né? Que aquele também foi um desafio gigante Grande. para arrumar aquilo, né? Então, eu não sei dizer. Eu sei que, assim, eles perguntaram muito o seguinte, que a gente te perguntasse sobre os horários da linha 9, do Jardim Emília. O primeiro horário de ônibus sai daqui do bairro às 6h40 da manhã. Qualquer coisa eu repito, porque é difícil guardar isso aí de cabeça. Tá? Depois, as partidas ocorrem com um intervalo médio de hora em hora. No período noturno, a dificuldade aumenta porque temos só 2 ônibus. Um que sai do bairro 19h20 e o outro só vai sair 21h10. Bastante tempo de um ônibus para o outro. Lembrando que este último horário foi colocado em virtude das reclamações da comunidade. Nos finais de semana, o horário ainda é mais reduzido, fica menor ainda. Observando isso, a gente percebe que os horários não atendem a população em todas as suas necessidades. Sabemos que, em virtude da pandemia, houve uma redução desses horários. Mas esse assunto é um assunto muito complexo, muito delicado, né? Porque muitas pessoas elas já voltaram às atividades e elas estão com dificuldade para retornar para o seu trabalho. Ela mora aí na Vila Machado, ela mora aí na Terra de Conceição, na Vila, no Flórida, nesse entorno aí da escola, né? Todo esse entorno aí da escola, e ele precisa se deslocar aqui para trabalhar no centro, para trabalhar no outro bairro, e isso está muito complicado. Você acha aí que tem possibilidade, eles perguntaram, se tem possibilidade de rever esses horários da região do transporte público, que ficou muito difícil, né? Essa locomoção das pessoas daí dessa região para a cidade. Você acha Bom, que vamos lá. você conseguiu guardar? Porque é muito horário de ônibus, eu não decorei. Tá. Bom, deixa eu explicar primeiro como é que funciona, o que está acontecendo agora, porque todas as informações influenciam nesse fato que você trouxe aqui para a gente. Primeiro, assim, o momento que a gente está vivendo da pandemia, né, ele destruturou todo o sistema de transporte público, não só aqui em Jacareí, mas em todas as cidades do Brasil, né? Ele foi destruturado por quê? Porque a gente tem menos passageiros rodando. Só para você ter uma ideia, né? Isso é medido diariamente. Nós temos o software da catraca do ônibus, a gente fiscaliza full time, né? O tempo todo, quantos passageiros está entrando no ônibus, está descendo no ônibus. E antes da pandemia, a média de passageiros que a gente transportava por dia eram 52 mil passageiros por dia. Hoje a gente transporta 20 a 21 mil passageiros por dia. Nossa, então, assim, muito difícil. Essa diminuição, né, ela afeta por quê? Porque o número de ônibus rodando ele é proporcional ao número de passageiros transitando. Então é comum que aquela pessoa, né, que sempre utilizou o transporte público e lembra como era o transporte público, quando tinha 52 mil pessoas rodando, ela fala, nossa, mas eu tinha o horário das 10, das 10h15, das 10h20, das 10h30. Agora só tenho das 10 e das 10h30.
nossa, que ruim e tal. Porém, a gente não tem outra alternativa a não ser transformar, né, ou manter o transporte público proporcional ao número de passageiros que tem. Só que daí que a gente percebeu, né, conforme essas fases das restrições sanitárias iam mudando, aumentava um pouquinho ou diminuía um pouquinho, e esse tempo de ajuste, de reforço numa linha, por exemplo, a gente sente que uma linha está muito lotada naquele dia. A gente notifica a empresa que ela mande um ônibus reforço para aquele horário. Então, às 7 horas, 7h05 vai ter outro ônibus atrás para poder reforçar isso. Então, essa comunicação era um pouco lenta, né? O serviço de transporte público como um todo em Jacareí, ele nunca foi muito bem fiscalizado. A partir de 2017 que a gente começou a criar essas técnicas de fiscalização. Hoje a empresa, por exemplo, todos os softwares que a empresa utiliza para fazer a gestão da frota dela, nós temos replicado o login no nosso computador, nós acompanhamos em tempo real o GPS de cada ônibus. Então a gente abre e sabe onde está o ônibus, se ele está atrasando ou não está. Isso a prefeitura nunca teve na história, não é ela fiscalizadora, né? Isso é um absurdo. Então hoje a gente tem uma capacidade muito maior de fiscalização e a gente criou um aplicativo, e esse é o caminho para responder sua pergunta, chama eOuve. eOuve. Esse aplicativo ele é super fácil de ser baixado, tal. eOuve Jacareí é uma ouvidoria eletrônica, e a gente criou esse aplicativo exclusivamente para o passageiro de ônibus poder nos reportar, né, full time, qual é o problema que ele está tendo. Então, a partir disso, a gente passou a receber diretamente a reclamação, que antes tinha que ligar no 0800 da empresa terceirizada, e ela, o que era bom passava, o que não era bom não passava para a gente. Então, hoje a gente tem um canal direto com os passageiros, e a gente faz a alteração das linhas diariamente. Diariamente, conforme constatado. Não basta ser uma reclamação no Facebook ou um vídeo, não é isso. A gente precisa ter elementos concretos, né, que fundamentem de fato que aquele horário existe mais passageiros e o número de carros que estão atendendo aquilo não atende. Esse é o nosso foco. Agora, não dá para a gente atender talvez o conforto ou a flexibilidade. Eu gostaria de sair um pouco mais tarde da minha casa, eu queria que tivesse mais um horário para nesse horário eu poder ir. Daí não dá, né? Porque você tem que... O transporte e todos os serviços públicos, né, eles têm que ser oferecidos conforme existe a demanda para ofertar. O posto de saúde lá, ele não fica aberto 24 horas, ele fica aberto durante um período e as pessoas se adequam nesse horário. Então, o transporte público segue essa mesma lógica. Agora, na pandemia, né, a prefeitura tem custeado parte do transporte público. Então, o transporte público que era custeado só com a tarifa, hoje a prefeitura custeia uma parte, né? São José, por exemplo, a tarifa de São José é 5,10, a nossa é 4,10. Então, a gente está R$1 mais barato, exatamente para poder, nesse momento de pandemia, a crise econômica não afetar tanto assim a população. E a gente tem feito esse esforço diário de fazer esse ajuste da demanda com a real necessidade de ônibus. Então, esses horários hoje eles estão programados porque a demanda demonstrou ser essa. Em havendo, né, o indicador de que existem passageiros que não estão conseguindo trabalhar por falta de ônibus, e a gente monitora isso, eu acompanho esse número de reclamações e tal, semanalmente. E eu digo para vocês que março e abril foram os 2 melhores meses que nós tivemos com relação a isso, porque a gente foi ajustando esse processo o ano passado todo, e agora a gente está num momento de bastante equilíbrio com relação a isso. Então, assim, óbvio que eu me mantenho aberto a todas essas sugestões, né? Eu não sei todos os horários, as 28 linhas, é impossível, né? Humanamente impossível saber os horários das 28 linhas, dos 80 ônibus que rodam na cidade, mas, sem dúvida nenhuma, eu vou levar essa percepção sua ou de quem fez a pergunta para a gente dar uma atenção ainda maior, que a gente já dá com relação aos ônibus aí do Jardim Emília, foi isso? Jardim Emília. Jardim Emília. Isso. Vindo para... Que nós fizemos Jardim Emília,
a linha do Jardim Emília, ela não parava no ponto do fórum, ela passava reto, só parava no ponto da Praça do Rosário, e foi uma solicitação de uma mãe de aluno, e nós alteramos isso e passou a parar no ponto do fórum a pedido dela. Então a gente tem acolhido, né, várias sugestões quando a gente percebe a viabilidade técnica, isso é atendido. A gente agradece, se for possível, né, rever e isto favorecer a comunidade, né, é uma medida bem-vinda. Agradeço mesmo a atenção dada. Tá bom. Sim. E voltando para os problemas da nossa comunidade, uma das soluções para permitir o acesso de partes do bairro entre si seria o prolongamento da rua José Mega, que é a Rua da Feira. Aquela rua é pequena, acaba bem um terreno que fica ao lado da nossa escola. E atrás dos condomínios da Nilma Life e da Tropical Garden. Existe uma passagem ali por meio da qual que os moradores já transitam bastante. Tem uma passagem de terra, né, que passam moto, pessoas, né, que acaba até sendo um pouco perigoso. Vocês já pensaram em pavimentar aquele trecho? Fazer um prolongamento da rua? Seria asfaltar aquela área. Tem alguma relação nisso? O que tem? Você tem algum projeto? Queria saber mais sobre isso. Então, só me explica melhor. Então, eu até abri aqui o Google, estou vendo Então, aqui. Ao final tem a escola e tem uma trilha de terra aqui. Isso. E ela dá no fundo do condomínio Manacá. É isso? Isso. Então, o que acontece? A pavimentação, né, de vias, quando é uma passarela ou é uma viela, na verdade, ela é realizada, né, conforme exista a demanda e a área for pública. Porque o que eu estou vendo aqui é o seguinte, essa área verde atrás do condomínio Manacá, se eu não me engano, é a área de preservação permanente do próprio condomínio, né? E vocês estão me dizendo que existe um fluxo de pedestre por essa área, por esse terreno particular, né? O problema é assim, a prefeitura não pode pavimentar uma área que não seja dela, tá? Então, assim, hoje o empreendedor dessa área, ele não escolheu ainda não explorar esse terreno, né? Mas em ele querendo explorar, ele vai fechar essa passagem aqui. Então, o que para a gente é interessante é quando esse empreendedor for querer aprovar esse empreendimento aqui, daí entra na parte que eu estava explicando anteriormente, das contrapartidas que a gente coloca para o empreendedor e colocar a condição de manter isso e transformar isso numa viela, pelo que você está me dizendo, e eu estou vendo aqui, isso aqui na verdade nada mais é que uma picada, né? Não é uma viela, é uma passagem no meio de um terreno particular, né? As pessoas passam por lá, mas não é uma área pública, né? E em havendo essa justificativa de que existe essa demanda mesmo, porque pelo visto é a ligação do Jardim Emília com a escola, né? E os estudantes do Jardim Emília utilizam esse caminho para vir até a escola. Então, havendo... não cortando, né? Não querendo cortar você e já cortando, né? É uma preocupação assim constante minha enquanto diretora, né, da escola, que as crianças pequenas, né, o 6º ano, o 7º ano, eles estudam, quer dizer, a gente perdeu a noção do tempo, eles estudavam, porque agora eles estão com outros horários remotos e difícil, né? Então, mas o horário normal deles até então, se eles voltarem todos para a escola amanhã,
eles vão sair 18h35. E eles utilizam esse primeiro caminho que você viu, né? Aí logo do lado da Benedita Freire, mas os meninos estão fazendo referência a um outro que tem lá no fim desse... Não é esse, gente? Lá no fim desse mesmo terreno. Ele tem duas... Como é que fala? São dois caminhos. Rotas. Eu estou vendo aqui, ó, são dois caminhos. Um fica bem na curva, perto de uma igreja Betel, aqui, igreja Isso. Batista, e a outra fica faceando o muro da escola. Então, é uma região, ali é ecológico, aquela região, né? Eu digo ali... Mas ali qual das duas áreas, qual dos dois caminhos que vocês estão falando? O que é Os dois caminhos lateral são no muro da escola utilizados ou no final? Esse que fica logo na lateral da escola, eu acredito que um dia ele será desativado por algum motivo. Eles estão fazendo referência ao final. Sim. Ao final que cola lá nos prédios. Daquilo virar uma viela. Né? Porque isso é muito preocupante. É porque a gente, por exemplo, está vendo aí, né? Meu alunado, eles são crianças, né? Eles não gostam muito que a gente fale que eles são crianças, mas eles são crianças, né? Então, eles andam... É escuro. Por exemplo, numa época dessa, 5h30, 6 horas da tarde, está escuro. E as crianças, elas não têm a disponibilidade de descer lá na padaria, dar a volta lá embaixo, atravessar lá do outro lado para ir embora para casa. Eles vão por ali mesmo, entendeu? Que é um lugar, assim, bem perigoso, é um lugar, olha, como na linguagem da criançada, é gabuloso o lugar, entendeu? É assustador, entendeu? Então, a gente tem essa preocupação. E o ano que vem, a gente vai ser uma escola integral. Vai ser integral? A gente vai ser uma escola integral. E os nossos horários vão mudar. Né? Então, os meus alunos do ensino médio, que hoje, como você já domina esse assunto aí, não preciso eu repetir, aí foi feito correção de fluxo, EJA, ENSEJA, tudo quanto é coisa. Então, a criançada hoje que chega no ensino médio, chega com 14, 15, 16 anos. Ele sai com 17 anos no terceiro ensino médio. Então, a gente não está falando de gente de 25, 30 anos, 35 anos, como eram há anos atrás, e que esse sujeito saía da escola e era adulto. Hoje não, hoje quem vai sair da escola é um aluno de 14, 15 anos, que vai sair 9h30, 9h15, 9h30 da escola, e você acha que ele vai dar a volta? Por exemplo, que esses meninos vão dar a volta lá embaixo, sair lá na outra rua para ir embora, para casa? Eles vão cortar pelo meio do mato mesmo. E a gente sempre tem essa preocupação, é uma coisa que me preocupa bastante. Por isso a gente tem... É uma área de grande circulação. Eu vou pedir uma gentileza para vocês, então. Eu acho, primeiro, que é uma preocupação extremamente legítima, muito bem fundamentada, por envolver área de preservação, novas vias, possivelmente áreas privadas e tal. Isso é uma demanda que vai requerer o envolvimento da Secretaria do Meio Ambiente, da Secretaria de Planejamento Urbano, da Secretaria de Educação, talvez dando algum suporte para a gente, mas eu vou deixar uma tarefa aqui para os nossos alunos conscientes aí do Grêmio, né? E vocês formalizarem esse pedido, também com o apoio da diretoria aí, especificando isso, a melhor segurança e tal, e encaminhar isso para a prefeitura. Vocês podem fazer isso online, vocês entrarem no Google aí, Ouvidoria Prefeitura de Jacareí. Vai abrir lá um link, vocês podem pleitear isso vai virar um expediente, um documento interno, onde a gente vai analisar, porque primeiro a gente vai ter que investigar a propriedade desses terrenos, né, se é privado, se é público, se sendo preservação permanente, se pode ter alguma intervenção nele ou não, então quais são as medidas, qual é o melhor caminho para conectar, porque eu vi também que tem um outro, às vezes a gente está vendo só o caminho que existe, mas às vezes existem outras alternativas que a gente não está usando ainda, né? Porque eu estou vendo aqui que existe uma outra abertura do lado dos prédios aqui, que poderia ser um caminho um pouco mais curto para isso, e daí, dentro dessas informações todas, ser possível criar um projeto, né, urbanístico de ligação do Jardim Emília com a Vila Machado. Muito interessante isso faz parte de um projeto nosso que chama
conexões interbairros, né? Isso é um projeto que eu, na Secretaria de Mobilidade Urbana, junto com a Secretaria de Infraestrutura, a gente estuda os desenhos dos loteamentos, que são os bairros, que foram aprovados sem um bom planejamento urbano. Então, você vê bairros um do lado do outro que não tem conexão. Esse é um exemplo. A gente tem hoje mapeado 13 pontos importantes de bairros na cidade toda, que estão um do lado do outro. Às vezes, falta uma via ligando ele para o percurso do ônibus ser mais curto, para o percurso do carro ser mais curto, para o deslocamento ser menor. Então, esse aqui me parece realmente um desses casos. A gente não tem uma ligação importante com o principal centro de educação do bairro, que é aqui a Escola Benedita Freire, no sentido de possibilitar realmente um acesso adequado, porque todo mundo tem que dar a volta para entrar na escola, né? E, obviamente, que o Jardim Emília acaba estudando todo aqui. Agora, com a saída do Senai de dentro do Jardim Emília, mais ainda vai ficar dependente do Jardim Emília do Benedita Freire. Sim, com certeza. E a Benedita Freire, ela é uma escola que ela é única, né? Ela só tem ela. Naquela rua, a única coisa gente, só temos nós na rua. A rua foi feita só para nós, entendeu? Só tem a Escola Benedita Freire. Tem um terreno grande em frente, né? Vazio. Aqui. A gente é rodeado assim, eu falo que nós somos uma escola ecológica, porque nós temos mato por todos, mato, floresta, parte de mata preservada, assim, entendeu? É só um pedaço de mata preservada lá atrás da escola. Então, é verde de todos os lados, entendeu? É tudo verde, tudo verde. E esse verde cresce, quando chove cresce muito, você entendeu? A gente quase sobe lá no meio. E as crianças andam por esses lugares, né? Então, não é bom, eu não acho bom isso. Né? Eu não acho adequado, não acho propício. Porque as nossas crianças ali, a nossa clientela, ela não depende, a grande maioria não depende de transporte para ir na escola, né? A maior parte dos nossos alunos, eles vão a pé mesmo, né? O transporte deles são os pés mesmo, né? Mas eles cortam o caminho, né? Eles passam por ali, e ali eles ficam, e ali tem briga, ali tem confusão, é ali que eles fazem os acertos, né? Então a gente fica preocupado porque a gente tem uns bichos pequenininhos que vão por ali, né? E a gente se preocupa com os grandes também. Eu já estou assim, preocupada com os meus grandes que vão ano que vem, entendeu? Porque alunos, você sabe, eles não têm idade, né? Eles podem crescer, e eles ficam para nós como alunos mesmo o tempo todo, que a gente tem que cuidar e tem que tomar conta mesmo. Mas muito obrigado pela sua atenção e pela sua ideia. Estou à disposição. E, Edinho, a gente está chegando na reta final do podcast, mas tem uma pergunta muito importante. Gostaríamos de saber daquela terceira ponte, qual é a previsão de conclusão e, sinceramente, o que vai trazer uma melhoria para o trânsito? Porque a terceira ponte vai ajudar muitas pessoas e para desafogar o trânsito de Jacareí mesmo, principalmente na área da Heineken, que é muito... chega uma hora que chega bastante carros. Então, a terceira ponte, a previsão de entrega dela é abril do ano que vem, né? Ela já está hoje, que assim, como a terceira ponte está num trecho do rio que tem 1 quilômetro de um lado, quem passa na Malaquias de lá está numa distância de 1 quilômetro, e quem passa na Castelo Branco está numa distância de 400 metros. Então não dá para você ver ela da beira da Castelo Branco, tem que entrar na avenida. Então são 2 avenidas grandes de acesso que estão sendo feitas até ela, com ciclovia, a própria ponte já vai ter ciclovia, então uma ponte moderna, com calçadas largas, com iluminação de LED e tal, e ela vem para diluir o trânsito da ponte do São João, né, que está estagnada, já não aguenta mais. A gente estima que 40% do trânsito do São João vai mudar para lá,
E isso vai ajudar a diluir essa possibilidade, porque hoje todo mundo, para atravessar a cidade, precisa passar ou na Ponte São João do Flórida é mais apertada, e a ideia de criar alternativas laterais, né, exatamente para que você não precise toda hora passar no centro da cidade para poder atravessar a cidade, né? E você vai até o centro para comprar alguma coisa, tá? Não para transitar. Então, essas rotas alternativas, que é a ideia da terceira ponte, ela é muito importante. Outra obra muito importante que está ligada com a terceira ponte e passa muito próximo de vocês aí é uma ligação do bairro Terras de Conceição, né, que fica bem aí do lado. Tem a Avenida Alfredo de Moraes, que é a avenida principal desse bairro, e no final dela a gente tem o projeto de uma via que vai sair lá no Esperança, em frente a Clarear. Né? Então, sei onde é. Essa avenida ela é tão importante quanto a terceira ponte, porque a gente cria uma rota de ligação da Zona Oeste para a Zona Leste, sem precisar passar pela Ponte do São João e sem precisar passar pela Avenida São João também, que é um grande problema. Santa Helena, a Igreja de São João, tudo aquele... Hoje a gente tem que passar por lá, para passar por dentro do Jardim Jacinto, para conseguir sair na Ponte do Flórida. Então a gente está conseguindo mudar essa lógica com esse conjunto de obras, né? Então essas obras demoraram muito para sair, mas agora com essa possibilidade, né, de a gente construir não só a duplicação da Castelo Branco, mas a terceira ponte e a extensão da Davi Lino até atrás da Unip, lá ligando Jacareí com São José através de uma avenida sem a gente precisar pegar a Dutra. Então tudo isso são obras viárias importantíssimas que vão melhorar a fluidez do trânsito da cidade, consequentemente criando alternativas mais seguras de deslocamento. Então a terceira ponte está aí saindo, nunca esteve tão próxima de ser entregue aí a partir de abril, né, do ano que vem a gente já vai poder inaugurar e transitar por ela. Davi? Oi. Estão me questionando aqui que tem. Eu sei que a gente está caminhando para o final. Sim. Mas eu não consigo fazer assim 10 coisas na mesma hora como vocês fazem aí, entendeu? Sim. Eu estou na aprendizagem, entendeu? Sim. Tem umas perguntas no chat. Você consegue dar uma olhadinha para ver se tem alguma que você não perguntou? Estão me questionando aqui. Vou dar uma olhadinha aqui, vamos lá. Dá uma olhadinha, Lucas, você viu alguma coisa assim? Você tá com o chat Estão aberto? me cobrando aqui que tem pergunta no chat. Tem perguntas no chat, né? Se eu conseguir olhar aí, Lucas, que eu não conseguindo consigo visualizar aqui no aí, momento. Outra pergunta? Você tem aí, Lucas? Olha, se tiver alguém aí do Grêmio assistindo a live, conseguir mandar no WhatsApp de algum dos gremistas aqui do Lucas. Lucas, você tá com o seu WhatsApp aberto aí, né? O meu tá longe. Se alguém conseguir mandar no WhatsApp do Lucas, que a gente não tá com o chat aberto aqui do lado. Se algum dos gremistas conseguir mandar lá. Tenho uma pergunta aqui, ó. Edinho, mas aqui na Avenida da Claudete, mas aqui na Avenida Alfredo de Moraes, no final dela também é mata preservada. Como mexer para ligar essa avenida ao Esperança? Bom, então, o poder público, né, ele tem autorização de fazer isso, óbvio que ele precisa de licenças ambientais para isso, daí existem medidas compensatórias também, então, aonde ele vai lá e abre, depois ele tem que plantar mais árvore em outro lugar, tal. Então, para a gente fazer a ponte aqui na beira do rio, teve que abrir, né, essa via em áreas que eram áreas preservadas, áreas de preservação permanente, né, a beira do rio, 100 metros da beira do rio para cada lado é área de preservação permanente. A gente só conseguiu construir a terceira ponte porque existem licenças da CETESB, da ANA, Agência Nacional de Águas, então tem toda uma sistemática para fazer isso. O poder público ele consegue isso porque são obras de interesse público, são obras que vão atender a população, então ele consegue justificar isso. Um empreendedor privado, por exemplo, ele tem muito mais dificuldade de conseguir essas licenças. Então, esse tipo de situação não é um problema, é mais um desafio para o poder público, que às vezes demora demais e tal,
mas é algo extremamente comum e tranquilo de ser vencido. Opa. Sim. Temos a pergunta da Giovana Guardia, do Colégio Antenas Paulista. Atenas. Edinho, acha que Jacareí tem uma boa estrutura de trânsito? Você acredita? Eu acredito, Jacareí tem uma ótima estrutura de trânsito. O importante é a gente entender como mede isso, né? E daí isso não é pelo achismo, pelo subjetivismo. Existem indicadores que mostram isso. Então, primeiro, hoje nós temos um dos trânsitos mais seguros do Vale do Paraíba, né? Daí isso é medido pelo número de mortes em vias locais e número de acidentados. Isso o Detran mede, está lá na internet, vocês podem olhar e comparar com as cidades mais de 100 mil habitantes. Jacareí fechou o ano de 2020 como o trânsito mais seguro nas grandes cidades do Vale do Paraíba. Então, quesito de segurança, hoje nós estamos lá no topo, né? Quesito fluidez, né? Então, se você, o IBGE, inclusive no censo, mede isso, quantos minutos você demora para sair da sua casa até o seu trabalho, até a sua escola e tal. E dependendo do nível de resposta, tem lá péssimo, ruim, regular, bom, tal. Então tem essas medidas. Se vocês entrarem agora no site do IBGE e ver lá no censo a posição de Jacareí, conforme a própria opinião dos seus moradores que foram entrevistados no censo, mostra que a gente tem um tempo de deslocamento extremamente razoável. E com as últimas medidas que nós fizemos, uma muito importante, que é a onda verde, nós criamos ligamos todos os semáforos através de um sistema de informática, né? Isso nunca aconteceu. O nosso parque semafórico era da década de 70, a gente reformou todos eles, colocamos alguns dos locais mais importantes, aquele semáforo com contagem regressiva, e sincronizamos o tempo de semáforo. Então, hoje você consegue atravessar do São João até o ITJ, ou o contrário, vindo do ITJ até aqui a ponte do São João, em horários de pico, né, pela sincronização, de 7 a 8 minutos. Então, você morar numa cidade que você consegue atravessar em 7 a 8 minutos no horário de pico, por conta da sincronização que nós temos no semáforo, isso demonstra aí uma qualidade muito grande com relação à engenharia de tráfego. Mas, como a gente já discutiu aqui, para não ser repetitivo, é óbvio que tem muito a melhorar, né? A gente pode fazer muito mais e estamos fazendo isso, né? Então, a construção do anel viário que a gente está executando, a terceira ponte, as obras, a própria criação da Secretaria de Mobilidade Urbana e ter criado uma gestão pautada, né, na técnica, não no achismo, né, mas em engenharia de tráfego de ponta, investir em tecnologia através do COI. Então, todas essas ações, elas nos dão muito mais ferramentas para aprimorar e tornar esse trânsito cada vez melhor. Mas, então, hoje o trânsito de Jacareí ele é muito melhor do que há 4 anos atrás, eu não tenho dúvida. Mas ele pode melhorar muito mais, dando continuidade ao plano que nós estamos desenvolvendo. E já deixo aqui também um outro dado importante, né? Em 2016, Jacareí tinha 3 quilômetros de ciclovia. Hoje, Jacareí tem 15 quilômetros de ciclovia. Em 2016, a gente fechou o ano com 6 ciclistas mortos atropelados. O ano passado, apenas 1 ciclista foi morto atropelado nas ruas de Jacareí. Então, os dados comprovam isso que eu estou falando. Então, a gente teve avanço em todas as áreas e esse avanço ele vai continuar conforme a gente se apodere disso. E para se apoderar disso, deixo o convite a vocês, participem, né, das audiências públicas que a gente vai fazer do Plano Municipal de Mobilidade Urbana, né? Ele vai ser apresentado o ano que vem, mas ao longo do ano esperamos aí que essa pandemia nos libere para começar a fazer as audiências públicas. É um momento de a gente discutir com a população que mobilidade a gente quer para os próximos 20 e 30 anos. Então, o Plano Municipal de Mobilidade Urbana ele é criado através dessa participação conjunta e a gente vai abrir, possivelmente, aí no segundo semestre, a participação da população para essa elaboração conjunta. A gente já tem uma minuta, né? E vai ser um momento de todo mundo contribuir diretamente com isso, tá bom? Então, deixo o convite para a aluna da Atenas aí também participar desse momento. Olha, eu tenho mais uma pergunta aqui, que é do Vilcenir Teixeira. Sobre a questão do primeiro ônibus ser às 6h40, sendo que muitas empresas, o horário de entrada é às 6.
As pessoas recebem vale transporte para trabalhar e muitos estão tendo que pagar Uber para chegar no horário. Acho que cabe um estudo melhor sobre o horário, pensando nesses horários aí das empresas. Bom, eu não sei de qual linha ele está falando, né? Então, eu queria pedir a gentileza, se vocês puderem depois enviar pelo inbox do meu Facebook e tal, qual linha que ele está falando e qual horário, o horário especificamente ele falou, porque daí eu tenho condição de, como eu disse, apurar isso e dar o retorno para ele, tá? Mas quero fazer de novo aqui o pedido de todo mundo que usa ônibus entrar na plataforma eOuve Jacareí, eOuve Jacareí, baixa aí no seu aplicativo, super leve e tal, e vocês podem aí no seu celular passar essas percepções, essas reclamações em tempo real para a gente, e a gente já tem um protocolo para responder diretamente para vocês. Então, horários, qualidade do ônibus, qualidade do atendimento do motorista, do cobrador, então todos esses indicadores, ponto de ônibus, cobertura do ponto de ônibus vandalizada, lâmpada do ponto de ônibus quebrada, então tudo isso é possível ser informado diretamente nesse aplicativo e a gente consegue dar uma resposta mais rápida para essas pessoas, inclusive com relação ao horário, que é um dos indicadores que nós trabalhamos. Ela falou, eu tô olhando aqui o chat agora, eu consegui abrir. Ela falou que é da linha 9 do Jardim Emília. Tá ok. A gente vai avaliar essa questão. A Catarina Fernandes Silva mandou uma pergunta aqui, falando sobre a iluminação em alguns bairros que ainda não são LEDs. Ainda há algum projeto em troca dessa malha de iluminação pública? Sim. Isso já não é mais a minha secretaria, né? Quem faz essa parte de iluminação é a Secretaria de Infraestrutura, mas obviamente que eu acompanho, porque isso favorece muito a questão do trânsito, né? Então, desde 2017, né, a nossa gestão tem trabalhado muito na troca da lâmpada de LED, então a gente conseguiu iluminar muitas vias. A última agora que fizemos foi lá na região da Nova Aliança, do Parque Santo Antônio, que era um breu lá, e a gente conseguiu iluminar toda essa via, né? Então, atualmente a gente conseguiu fazer isso também na área lá do prolongamento de Santa Maria, que estava bem escuro, mas as principais avenidas e tal estão sendo atendidas. Existe um projeto em andamento, em execução, que gradativamente vai trocando as lâmpadas de LED, as lâmpadas incandescentes por lâmpadas de LED, nas vias com maior movimento. Então, esse processo está em andamento, né? O ano passado teve um trecho bastante emblemático, que é a antiga Dom Pedro, que é a ligação lá do bairro Igarapés, 22 de abril, 1º de maio, que ficavam lá na escuridão, né? Então a gente tem dado bastante prioridade para esses locais também. As praças, né, que são importantes para a questão de segurança. Então, existe um projeto que está em franco andamento, né? Tanto é que ela mesmo já informou isso, e a ideia é que um dia a gente possa chegar em todas as ruas da cidade, né? Infelizmente, a pandemia ela criou, né, um esfriamento da economia, com isso, um maior calote dos impostos, e quanto menos impostos a prefeitura recebe, menos recursos ela tem para poder investir na infraestrutura. Então, esse momento de pandemia que a gente está vendo, a gente não saiu dela ainda, né? Ela também atrasa os investimentos públicos, porque existe uma menor entrada de recursos públicos, porque, obviamente, as pessoas com mais dificuldades acabam também não pagando todos os tributos, tá, que financia os serviços públicos. Tá? Mas existe sim, está em franco andamento esse projeto. Temos a pergunta da Neuza Pereira também. Essa avenida de ligação com a terceira ponte, direto no Esperança, tem que ficar pronta junto à finalização da ponte, pois senão vai ficar muito congestionada a Avenida Humberto de Alencar, prejudicando a entrada dos moradores do Jardim Emília e região. Então, nós gostaríamos que fosse assim, né? Que tudo funcionasse dessa forma, que desse para fazer tudo junto e tal, mas não é possível, são obras totalmente diferentes. Essa obra dessa avenida, né? Ela, infelizmente, a gente teve uma promotora do meio ambiente aqui que atrasou muito a cidade, e
entrou com um processo dizendo que o pasto lá na beira da Dutra era uma área de preservação, né? Inclusive a gente perdeu a instalação de um centro de distribuição da Renner, que gerar mais de 1.000 empregos por conta dessa ação, dessa promotora, que graças a Deus já se aposentou, e por conta de ter esse processo judicial ambiental, o andamento dessa obra é totalmente diferente do andamento da ponte. Então, assim, as obras públicas, quando elas envolvem, né, áreas ambientais, desapropriações de áreas particulares, ela é bem diferente do que uma obra que a gente faz na nossa casa, né? Na nossa casa a gente tem condição de falar, olha, vou trocar essa porta, já vou pintar a parede em volta, vou trocar o tapete junto para ficar tudo legal, né? Tem um nível de complexidade menor do que você mexer com uma cidade toda, com áreas de preservação permanente e áreas que, inclusive, foram questionadas judicialmente. Então, eu gostaria também de conseguir fazer tudo nessa sequência, mas, infelizmente, não funciona assim. Essa avenida, inclusive, ela está ainda sendo discutida judicialmente, mas recentemente teve um parecer favorável aí à possibilidade dela ser implementada e ser pavimentada e concluída rapidamente, mas a gente ainda aguarda esse processo. Sim. Pessoal, infelizmente a gente já está encerrando a live. Eu vou deixar um tempo para o Edinho falar alguma coisa para inspirar os alunos a continuar os estudos e depois disso a gente vai encerrar a live. Infelizmente não vai dar tempo de ler todas as perguntas, tá? Eu só um minuto, Edinho, que eu vou colocar você na tela inteira para você falar uma frase inspiradora. Mas serão todas encaminhadas para o secretário. Isso. Vou colocar você na tela inteira para você conversar com os alunos. Pode ficar à vontade, o tempo é seu agora. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, foi um prazer estar aqui com vocês, né? Parabenizar vocês, eu me senti assim em casa aqui, vocês foram muito acolhedores, muito respeitosos, demonstraram aí uma capacidade intelectual, então eu quero parabenizar a professora pela boa formação que tem dado, e isso ficou evidente na condução e do nível da qualidade das perguntas, e dizer que eu tenho uma frase que eu gosto muito, que fala assim, o melhor amigo do povo não é o povo, o melhor amigo do povo é o povo organizado, né? Isso é uma frase de Graciliano Ramos. E a organização, a primeira organização que a gente tem é a escola, né? E o Grêmio Estudantil, que é a entidade responsável pela realização da atividade de hoje, é a semente do primeiro grupo organizado que uma sociedade pode ter dentro do ambiente sadio, dentro do ambiente produtivo, que é o ambiente escolar. Então, parabéns por vocês estarem promovendo esse debate, façam isso mais vezes. Eu estou aqui à disposição de vocês para fazer debates sobre mobilidade urbana, sobre a função dos 3 poderes. É um projeto, é uma palestra que eu dei muito nas escolas para estimular que os alunos tirem seu título de eleitor, participem das eleições, votem, sejam votados, se candidatem, porque é só assim que a gente vai mudar a realidade do nosso país, com participação. A democracia ela só funciona com participação, né? E hoje a gente tem várias restrições, mas sem dúvida nenhuma a gente teve um ganho, um despertar para a utilização do máximo possível de recursos que a gente possa ter das redes sociais, dos meios tecnológicos, para a gente conseguir se conectar cada vez mais, então não depender de um espaço físico, de uma palestra, de um horário, de estar lá e tal, e certamente as lives elas vão ficar, mesmo depois das pandemias, para aumentar cada vez mais a possibilidade de a gente se comunicar, debater, conversar e ter esse contato. Então, parabéns à direção da escola, né, por estimular isso, parabéns vocês por estarem fazendo isso, por estarem se apropriando, né, dos temas da cidade, porque os temas da cidade são nossos, e se a gente não se apropriar, ele realmente fica esquecido, e a gente empobrece a discussão, falando de pessoas, falando de fofoca, falando da preferência futebolística de um ou de outro, e eu acho que a gente está vivendo um momento que a gente precisa virar a chave e parar de falar das coisas que a gente não quer, e passar a falar das coisas que a gente quer. O que a gente não quer, que são as reclamações, que são os pontos negativos, até esse discurso de ódio, pouco acrescenta na nossa vida. A gente precisa investir a nossa energia
em quebrar a cabeça para defender o que a gente quer. O que a gente não quer, todo mundo já sabe, né? O que é ruim, o que não constrói, o que não é fértil, mas está na hora de a gente investir o tempo no que a gente quer. Então, e o que a gente quer começa, né? O mundo começa no nosso bairro, na nossa cidade. A primeira parcela do mundo é a nossa cidade. Então, pensar a cidade que a gente quer, ter isso bem claro, fazer essa uma discussão de sala de aula, fazer essa uma discussão nas aulas, das diversas matérias e tal, é o melhor caminho para a gente ter uma sociedade, uma cidade mais organizada, mais justa, mais igualitária e que funcione melhor. Né? Porque quanto mais participação, maior a chance de acerto. Tá? Então, deixo aqui o convite para vocês de que continuem a fazer esse caminho, né? Que essas lives se multipliquem cada vez mais e que vocês possam discutir todos os temas através dessa instigação que vocês estão fazendo, de conhecer, conversar e colocar o ponto de vista de vocês. Então, parabéns, foi um prazer estar com vocês aqui e, mais uma vez, me coloco à disposição de outras lives para discutir outros assuntos, que, como eu já disse aí na minha apresentação, esse ambiente acadêmico é o meu ambiente preferido, né? Então, eu gosto muito de estar aqui com vocês. Parabéns, tenham uma boa noite, um bom final de semana, e daqui a 5 minutos eu começo a minha aula na faculdade aqui agora, online. Então, eu também, por um finalzinho, queria deixar um abraço para vocês, realmente. Muito obrigado. Olha, Muito obrigado. Antes de você sair, eu queria agradecer a sua presença aqui, tá? Obrigado pela paciência, obrigado por ter cedido seu tempo aqui para estar respondendo algumas perguntas para nossas. E eu queria fazer um convite para você de que quando voltassem as aulas presenciais, a gente vai fazer o projeto presencialmente. Então eu queria fazer um convite para você de participar presencialmente de um dos nossos podcasts, de uma das nossas lives. Já está aceito, pode me chamar, vou com o maior prazer, né? E vamos aí vamos dar essa trilha junto aí da escola aí, vamos vistoriar ela juntos. Acho que vai ser muito prazeroso aí conhecer vocês pessoalmente e conversar com vocês tete a tete. Legal, tá combinado já. Lembrando Oi, que oi. Opa. Eu quero agradecer, né, em nome da equipe gestora da escola, né, agradecer o seu carinho, né, a gente, assim, como professora, né, porque eu nunca vou deixar de ser professora, né, a gente fica muito contente, eu vou repetir isso o tempo todo, né, quando os nossos alunos, eles são o alvo de atenção de outros setores da sociedade, né? De outras áreas da sociedade, que podem e vêm e devem enriquecer o currículo deles. Né? Isso tudo é aprendizagem. Né? Conviver com os outros, conhecer outras possibilidades, fazer uma leitura de mundo. Muito obrigada por você ter proporcionado isso para os nossos crianças, para os nossos alunos e pelo carinho que tratou dos nossos alunos. É bem-vindo na nossa escola quando a gente puder receber visita, né? Porque agora a gente não pode, né? Será um prazer receber. Muito obrigada mesmo. Boa noite. Muito obrigado. E não esquecer de agradecer Claudete, Drica... Cadê a Claudete? Entra aí, Claudete. Né? Porque sem elas a gente não consegue fazer esse trabalho. Né? Ela é a mentora desses meninos. Joaquim, quer falar alguma coisa? Lucas, Maicon? Eu quero agradecer o Edinho por entrar, como posso dizer, estabelecer o tempo dele aqui no nosso podcast, conversar com a gente. Eu quero agradecer muito ele por estar aqui com nós aqui no podcast. Edinho, muito obrigado. Eu só queria agradecer mesmo. Obrigado por conceder o seu tempo a gente. Edinho, muito obrigado por participar desse projeto. Eu agradeço do fundo do meu coração a todos que fazem esse projeto ir para frente. Agradeço muito mesmo. Foi uma honra fazer essa live e tomara que venha mais podcasts. Só uma palavrinha.
Os alunos da Escola Atenas Paulista hoje participaram com a gente num sistema de parceria com a nossa alta professora. Foi um prazer tê-los conosco, alunos da Atenas Paulista também. Todo mundo que participou, mas foi uma parceria e foi muito legal. Que legal. Isso. Lembrando, gente, que segunda, né, Lucas? Sim, Segunda, às 8 da horas da noite, iremos estar aqui entrevistando o Carlos Abranches. Para quem não conhece, é o apresentador. Eu não sei se ele é o antigo apresentador do Bom Dia Vanguarda, mas é o Carlos Abranches do Vanguarda, do Bom Dia Vanguarda, para quem não conhece. Professor, jornalista, isso. Né, estará conosco segunda-feira. Ok, muito obrigada para você poder dar sua aula. Obrigado, gente. Ó, Tchau. Joaquim, Lucas, todos os alunos, mais uma vez, parabéns. Fiquei muito feliz de participar com vocês. Muito obrigado. E usem e abusem. Se quiser fazer outras discussões, é só me chamar. A gente vai abusar mesmo, porque você já deu ideia para nós. Já deu ideia para nós. Até mais, gente. Tchau. Quero agradecer a todo mundo. Tchau.